Juízes, capítulo 1. Depois que Josué morreu, o povo de Israel perguntou a Deus, o Senhor: quais das nossas tribos vai ser a primeira a atacar os cananeus? O Senhor respondeu: o povo de Judá vai primeiro, porque eu lhe dei a terra. Então o povo de Judá disse ao povo de Simeão: vamos juntos à terra que nos foi dada e lutemos contra os cananeus. Depois iremos junto à terra que for dada a vocês. Assim as tribos de Simeão e de Judá foram guerrear juntas. E o Senhor Deus lhe deu a vitória sobre os cananeus e os perizeus, e eles mataram 10.000 homens em Bezeque. Nesse lugar, encontraram Adom e Bezeque e lutaram contra ele, e eles derrotaram os cananeus e os perizeus. Adom e Bezeque fugiu, mas eles os perseguiram e prenderam. E cortaram os polegares das suas mãos e os dedos dos seus pés. Então Adoni Bezeque disse: eu mandei cortar os polegares das mãos e dos dedos dos pés de 70 reis, e eles apanhavam migalhas debaixo da minha mesa. Agora Deus fez comigo o mesmo que eu fiz com eles. Então levaram Adoni Bezeque para a cidade de Jerusalém, e ele morreu ali. Os homens de Judá atacaram Jerusalém e a conquistaram. Mataram os seus moradores e puseram fogo na cidade. Depois foram lutar contra os cananeus que moravam nas montanhas, no deserto do sul e nas planícies de Judá. Também atacaram os cananeus que moravam na cidade de Hebrom, que antes era chamada de Kiriat Arbá, e venceram Sesai, Aimã e Talmai, que eram filhos de Amaque. Dali, marcharam contra os moradores de Debir, que também era chamada de Kiriat Zefé. Então Calebe disse: eu darei a minha filha Axa em casamento ao homem que conseguir tomar Kiriat Zefé. Otoniel conquistou a cidade. Ele era filho de Kenaz, o irmão mais novo de Calebe. Então Calebe lhe deu a sua filha Axa em casamento. Quando Axa foi morar com Otoniel, ela insistiu com ele que pedisse ao pai algumas terras. Axa foi para o lugar aonde Calebe estava, e quando ela desceu do jumento, o pai perguntou: o que você quer? Eu quero um presente, respondeu ela. Já que o Senhor me deu a terra seca, me dá também algumas fontes de água. Então Calebe lhe deu as fontes que ficavam nas terras altas e nas baixas. Os descendentes do sogro de Moisés, que era Quereu, saíram com o povo de Judá e foram de Jericó, a cidade das palmeiras, para o deserto de Judá, que fica ao sul de Arade. E ali viveram com os amalequitas. O povo de Judá e o de Simeão se juntaram e atacaram os cananeus da cidade de Zefate. Em nome de Deus, eles destruíram completamente a cidade e mudaram o seu nome para Horma. Eles não tomaram Gaza, Asquelon e Ecrom e os seus territórios vizinhos. O Senhor Deus ajudou o povo de Judá. E eles conquistaram a região das montanhas, mas não puderam expulsar os moradores do litoral, porque eles tinham carros de ferro, como Moisés havia mandado. A cidade de Hebrom foi dada a Calebe, e ele pôs para fora dali os 3 filhos de Anaque. Mas o povo da tribo de Benjamim não expulsou os jebuseus, que moravam na cidade de Jerusalém. E os jebuseus dali vivem com o povo de Benjamim até hoje. O povo das tribos de José, isto é, Efraim e Manassés, também saiu. Eles atacaram a cidade de Betel, que antigamente era chamada de Luz, e o Senhor os ajudou. Eles mandaram espiões às cidades. Eles viram um homem que ia saindo e lhe disseram: como podemos entrar na cidade? Diga, e não mataremos você. Então ele mostrou a entrada. Eles entraram e mataram todos os moradores da cidade, menos aquele homem e toda a sua família. Então ele foi para a terra dos heteus, construiu ali uma cidade e lhe deu o nome de Luz.
e esse é o seu nome até hoje. A tribo de Manassés não expulsou o povo que morava nas cidades de Bet-San, Taanaque, Dor, Ibleão, Megido e dos seus povoados. Os cananeus continuaram a viver nelas. Quando os israelitas ficaram mais fortes, obrigaram os cananeus a trabalhar para eles, mas não expulsaram todos. A tribo de Efraim não expulsou os cananeus que moravam na cidade de Gezer, e assim os cananeus ficaram vivendo ali com eles. A tribo de Zebulon não expulsou o povo que vivia nas cidades de Quitron, a Naalol. Os cananeus viveram com eles, mas foram obrigados a trabalhar para eles. A tribo de Asser não expulsou o povo que vivia na cidade de Acó, Sidom, Alabe, Aquzide, Elba, Afeca e Reobe. O povo de Assé viveu com os cananeus que moravam ali, pois eles não tinham sido expulsos. A tribo de Naphtali não expulsou o povo que morava nas cidades de Bet-Semes e Bet-Anate. Os cananeus viveram com o povo de Naphtali, mas eram obrigados a trabalhar para eles. Os amorreus forçaram a tribo de Dan a se retirar para as montanhas e não os deixaram descer ao vale. Os amorreus ficaram vivendo nas montanhas de Eres, em Aijalon e em Zalalim, mas o povo da tribo de Judé os dominou e os forçou a trabalhar para eles. As terras dos amorreus começavam na subida do Escorpião e em Selá, e iam na direção do norte. Juízes, capítulo 2. O anjo do Senhor foi a Gilgal, a Boquim, e disse aos israelitas: Eu tirei vocês da terra do Egito e os trouxe à terra que havia prometido aos seus pais. Eu disse: Nunca quebrarei a aliança que fiz com vocês. Não façam nenhum acordo com os moradores dessa terra. Pelo contrário, derrubem os altares deles. Mas vocês não fizeram o que eu disse. Em vez disso, vejam o que fizeram. Agora eu digo que não tirarei esse povo do caminho de vocês. Eles serão seus inimigos e os deuses deles vão ser tentações para vocês. Quando o anjo terminou de falar, todo o povo de Israel começou a chorar. Por isso aquele lugar é chamado de Boquim. E ali eles ofereceram sacrifícios a Deus, o Senhor. Josué mandou embora todo o povo de Israel, e cada homem foi tomar conta do seu pedaço de terra. O povo de Israel serviu a Deus, o Senhor, enquanto Josué viveu. Depois que ele morreu, eles ainda continuaram a servir o Senhor enquanto viveram os líderes que tinham visto tudo o que o Senhor havia feito por Israel. Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu com a idade de 110 anos. Ele foi sepultado no seu próprio pedaço de terra, em Timate-Eres, na região montanhosa de Efraim, ao norte do Monte Gás. Todas as pessoas daquela geração também morreram, e os seus filhos esqueceram do Senhor e as coisas que havia feito pelo povo de Israel. Então o povo de Israel pecou contra Deus o Senhor, adorando os deuses dos cananeus. Eles deixaram de adorar o Senhor, o Deus dos seus antepassados, que os havia tirado do Egito. Começaram a seguir outros deuses, os deuses dos povos que viviam ao seu redor. Eles adoravam esses deuses e assim fizeram o Senhor ficar muito irado. Abandonaram a Deus, o Senhor, e adoraram Baal e Astarote. O Senhor ficou muito irado com o povo de Israel e deixou que eles fossem atacados e roubados por povos vizinhos. Ele entregou os seus israelitas nas mãos dos inimigos que viviam ao redor, e por isso eles não puderam mais resistir. Sempre que saíam para lutar, o Senhor ficava contra eles, como tinha dito. Assim, eles ficaram numa situação muito difícil. Então o Senhor Deus
deu ao povo de Israel líderes fortes, chamados juízes, que os salvaram dos que os atacavam e roubavam. Mas eles não deram atenção a esses líderes, continuaram a desprezar a Deus e adorar outros deuses. Os pais deles haviam obedecido aos mandamentos do Senhor, mas eles não obedeceram. O Senhor lhes dera um líder e o ajudava. Enquanto esse líder vivia, o Senhor salvava o povo dos seus inimigos. Ele tinha pena dos israelitas porque eles sofriam na escravidão. Mas quando o líder morria, eles voltavam a viver como antes e se tornavam ainda piores do que os seus pais. Iam atrás de outros deuses e os serviam e adoravam. Teimavam em continuar nos seus maus caminhos. Por isso o Senhor Deus ficou muito irado com o povo de Israel e disse: essa nação quebrou a aliança que eu mandei que os seus antepassados guardassem. E, porque eles não têm obedecido, não expulsarei mais dessa terra nenhuma das nações que Josué deixou quando morreu. Assim, verei se os israelitas seguirão fielmente os meus caminhos, como os seus antepassados seguiram. Assim o Senhor não expulsou logo da terra as nações que ele não tinha entregado a Josué, mas deixou que ficassem ali. Juízes capítulo 3. O Senhor Deus deixou alguns povos na terra para pôr à prova os israelitas, que não haviam tomado parte nas guerras de Canaã. Ele fez isso somente para ensinar todos os israelitas a guerrear, especialmente aqueles que nunca haviam estado numa batalha. Os povos que ficaram na terra foram os moradores das 5 cidades dos filisteus, todos os cananeus, os sidônios e os heveus que viviam nos montes Líbanos, desde o monte Baal-Hermon até a subida de Amate. Eles ficaram para pôr à prova o povo de Israel, a fim de que o Senhor visse que eles iam ou não obedecer aos mandamentos que lhes tinha dado por meio de Moisés. Assim o povo de Israel ficou morando no meio dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos perizeus, dos heveus e dos jebuseus. E os israelitas casaram com essa gente e adoraram os seus deuses. O povo de Israel esqueceu o Senhor, seu Deus, pecou contra ele e adorou os deuses dos cananeus e os postes da deusa Azerá. Por isso o Senhor ficou muito irado com Israel e deixou que Cuxã-Risataim, rei da Mesopotâmia, os conquistasse. E o povo de Israel foi dominado por ele durante 8 anos. Então os israelitas pediram socorro ao Senhor, e ele mandou um homem para libertá-los. Esse homem foi Otoniel, filho de Kenaz, o irmão mais novo de Calebe. Ele foi guiado pelo Espírito de Deus, o Senhor, e se tornou o líder de Israel. Otoniel foi para a guerra e o Senhor fez com que ele vencesse o rei da Mesopotâmia. Depois disso, Otoniel ainda viveu 40 anos. Durante todo esse tempo, a terra de Israel ficou em paz. Depois da morte de Otoniel, o povo de Israel pecou outra vez contra Deus, o Senhor. Por causa disso, o Senhor fez com que Eglon, rei de Moabe, ficasse mais forte do que eles. Eglon se juntou com os amorreus e os amalequitas, e eles atacaram Israel e tomaram Jericó, a cidade das palmeiras. O povo de Israel foi dominado por Eglon durante 18 anos. Então os israelitas pediram outra vez socorro ao Senhor, e ele mandou outro homem para libertá-los. Foi Eude, filho de Zerá, da tribo de Benjamim. Eude era canhoto. O povo de Israel mandou levar o pagamento dos impostos para Eglon, rei de Moabe. Então Eude fez um grande punhal,
de mais ou menos meio metro de comprimento. Ele amarrou o punhal debaixo da roupa do lado direito e foi levar os impostos a Eglon, que era muito gordo. Depois de entregá-los, Eude mandou embora os carregadores, mas ele voltou do lugar onde estavam as imagens da pedra, perto de Gilgal, e disse ao rei: Ó rei, tenho uma informação secreta para lhe dar. Então o rei ordenou que todos os outros saíssem da sala, e todos saíram. O rei estava sentado na sua sala de verão, no terraço. Eude chegou perto dele e disse: Tenho um recado de Deus para o Senhor. O rei se levantou. Então Eude, com a mão esquerda, tirou o punhal que estava do seu lado direito e o enterrou na barriga de Eglon. O punhal entrou até o cabo, e a gordura o cobriu, porque Eude não o tirou da barriga do rei. E a ponta do punhal apareceu entre as suas pernas. Em seguida, Eude trancou as portas, saiu pela janela e foi embora. Aí os empregados chegaram e viram que as portas estavam trancadas. Então pensaram que o rei tinha ido ao banheiro. Esperaram muito tempo, mas como ele não abria a porta, pegaram a chave e a abriram, e o rei estava morto, caído no chão. Enquanto eles estavam esperando, Eude fugiu, passou pelas imagens da pedra e foi para Seirá. Quando chegou lá, nas montanhas de Efraim, ele tocou uma corneta de chifre de carneiro para chamar os homens de Israel para a luta. Ele os guiou montanha abaixo, dizendo: Sigam-me, o Senhor Deus deu a vocês a vitória sobre os inimigos, os moabitas. Então os israelitas os seguiram e tomaram o lugar onde os moabitas costumavam atravessar o rio Jordão, e não deixaram ninguém atravessar. Nessa batalha, eles mataram mais ou menos 10.000 soldados moabitas, todos fortes e valentes, e nenhum escapou. Assim os israelitas derrotaram Moabe naquele dia, e houve paz na terra de Israel durante 80 anos. O líder seguinte foi Zangar, filho de Anate. Ele matou 600 filisteus com um ferrão de cortar bois. E assim ele também libertou o povo de Israel. Juízes capítulo 4. Depois que Eude morreu, o povo de Israel pecou novamente contra Deus, o Senhor. Por isso o Senhor deixou que eles fossem conquistados por Jabim, o rei de Canaã, que governava a cidade de Azor. O comandante do seu exército era Sísera, que morava em Arosete-Agogim. Jabim tinha 900 carros de ferro. Durante 20 anos, ele maltratou o povo de Israel sem dó nem piedade. Então o povo de Israel pediu socorro a Deus, o Senhor. Débora, mulher de Lapidote, era profetisa. Era também juíza dos israelitas naquele tempo. Havia uma palmeira entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim. Débora sentava-se debaixo dela, e os israelitas vinham até ali para que ela julgasse as questões que eles traziam. Ela mandou chamar Bareque, filho de Abinoão, que estava na cidade de Guedes, no território da tribo de Naphtali, e lhe disse: O Senhor Deus de Israel está lhe dando esta ordem: escolha 10.000 homens das tribos de Naphtali e Zebulon e os leve ao monte Tabor. Eu vou trazer Sísera, o comandante do exército de Jabim, até o rio Gizom, para lutar contra você. Ele virá com seus carros de ferro e soldados, mas eu farei com que você o vença. Então Baraque disse a Débora: Só irei se você for comigo. Se você não for, eu também não irei. Ela respondeu: Tá bem, eu vou com você, mas você não ficará com as honras da vitória, pois o Senhor Deus entregará Sísera nas mãos de uma mulher. E Débora foi com Baraque
para Guedes. Baraque convocou as tribos de Zebulon e Naphtali para a cidade de Guedes, e 10.000 homens o seguiram. E Débora foi com ele. Acontece que Éber, o queneu, havia se separado dos outros queneus, os descendentes de Obabe, cunhado de Moisés. Ele havia armado as suas barracas perto do carvalho de Zaananim, que não ficava longe de Guedes. Avisaram Císera que Baraque, filho de Abinoão, havia subido ao monte Tabor. Então ele mandou vir os seus 900 carros de ferro e todos os seus homens e os fez ir de Arosete a Gorgim até o rio Gizom. Então Débora disse a Baraque: vá agora, porque é hoje que o Senhor lhe dará a vitória sobre Císera. O Senhor está com você. Então Baraque desceu do monte Tabor com os seus 10.000 homens. Quando Baraque apareceu com seu exército, o Senhor fez com que houvesse uma grande confusão no meio dos soldados e dos carros de Císera. Aí Císera desceu do seu carro e fugiu a pé, mas Baraque perseguiu os carros e o exército até Arosete a Gorgim. Todo o exército de Císera foi destruído, ninguém escapou. Porém Císera fugiu para a barraca de Jael, mulher de Éber, o queneu. Ele fez isso porque Jabim, rei de Azor, estava em paz com a família de Éber. Jael saiu da barraca para encontrar com Císera e lhe disse: então, meu senhor, entre na minha barraca, não tenha medo. Então ele entrou, e Jael o cobriu com um tapete. E Císera pediu a ele: por favor, me dê um pouco de água, porque eu estou com muita sede. Ele abriu um odre de leite e lhe deu para beber. Depois cobriu Císera de novo, e ele disse: fique na porta da barraca. E se alguma pessoa vier e perguntar se há alguém aqui, diga que não. Císera estava muito cansado e caiu num sono profundo. Aí Jael pegou um martelo e uma estaca da barraca, entrou de mansinho e fincou a estaca na cabeça dele, na fonte. A estaca atravessou a cabeça e entrou na terra, e ele morreu. Quando Baraque chegou, perseguindo Císera, Jael saiu para encontrá-lo e disse: venha cá, e eu lhe mostro o homem que você está procurando. Então Baraque entrou com ela e encontrou Císera no chão, morto, com a estaca atravessada na cabeça. Naquele dia, Deus fez com que os israelitas derrotassem Jabim, o rei cananeu. E eles continuaram atacando Jabim cada vez mais, até acabarem com ele.